Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma gira aqui virtualmente, mas o que importa são os nossos corações conectados. Então, para você que está chegando agora na casa, tendo o primeiro contato, as nossas sessões aqui do Self funcionam todos os sábados, às 4 horas da tarde, e cada sábado é uma gira, é uma linha de trabalho. No primeiro sábado do mês, nós temos a nossa sessão de mesa, que é composta aí por uma leitura do Evangelho e em seguida a irradiação dos nossos guias e mentores. E nos demais sábados, cada sábado é uma linha, então pode ser de preto velho, caboclo, criança ou guardião. E hoje nós vamos exatamente cantar para os nossos guardiões, que os nossos amigos espirituais que trabalham nas defesas e nos resgates possam nos ajudar, nos auxiliar. E se você se sentir confortável, pode também separar uma garrafinha d'água ao longo dessa sessão, dessa gira, para que ela possa ser irradiada pelos seus guias e mentores espirituais e ao final dessa gira você possa ir tomar essa água ao longo da semana, em doses homeopáticas, tomando um pouquinho de água uma vez ao longo do dia, né? Ao longo da semana, o que der, isso é sempre muito bom. Também sempre pedimos e recomendamos que você tenha um certo resguardo antes dessa sessão, antes do sábado, então evitando qualquer tipo de vícios como álcool, drogas ou qualquer outro tipo de entorpecente, enfim, qualquer outra droga. Também a alimentação leve, de preferência peixe ou carne branca, se possível não comer melhor ainda, e também pensamentos positivos, ações positivas, já se preparando para a nossa sessão de sábado, isso é muito importante. A vestimenta também é importante, quanto mais clara for a vestimenta, melhor, para que as energias possam se conectar com você com maior facilidade. Hoje nós vamos conversar sobre os nossos guardiões, nossos Exus e Pombagiras, e falar um pouquinho sobre a atuação deles. Eu trouxe aqui para a gente conversar um livro bastante interessante que é Curso Básico de Umbanda, de Roberto Gomes Lima. Um livro exatamente básico da nossa doutrina, da nossa religião. Eu recomendo que você adquira, se você não tiver. E se você tiver, eu recomendo que você estude nesse período, porque ele é bastante interessante. E o que é legal desse conteúdo aqui, desse livro? Porque ele vai tocando os pontos-chave da nossa religião, só que ele vai trazendo contextos de outros livros. Então ele pega uma referência de um livro espírita, ou um outro livro umbandista. Então ele vai trazendo, né, como se fosse como se ele estivesse catalogando uma série de citações e em cima da citação ele explica. Então é bem interessante nesse sentido. Algumas citações são difíceis, né, uma leitura um pouco mais difícil, mas na sua maioria são leituras bastante tranquilas de se entender. E mesmo que seja difícil, também é um exercício para a gente aí exatamente reforçar a nossa inteligência, a nossa capacidade de interpretação. Então é bem importante que vocês adquiram esse livro. É um livro fininho, dá para todo mundo ter e serve também como consulta. Só para você ter uma ideia, alguns tópicos que são falados aqui nesse livro. Então, por exemplo, noções básicas sobre Umbanda. Ele vai falando sobre os orixás, etc., comunicação, o que é mediunidade, o que não é, a trindade universal é Umbanda, a alma, o perispírito, o duplo etéreo, chakras. Ele fala sobre fluidos, vibrações na Umbanda, magnetismo, mediunidade e animismo, obsessão, desobsessão, magia negra. Fala sobre pontos, instrumentos de trabalho e outros instrumentos auxiliares na doutrina, atividade de um centro espiritualista umbandista e entre outros. Então, assim, ele passa um resumão, né, um panorama geral da nossa prática umbandista. Então é muito interessante. Bom, eu vou pular para o nosso assunto de hoje, que é exatamente falando sobre os nossos guardiões, Exus e Pombagiras. Eu vou ler
e conforme eu vou lendo a gente vai pontuando. Enfim, o livro já vai esclarecendo, eu só vou dar também mais uma leitura em cima disso. Tudo bem? Vamos lá então. Exus e pombagiras, né, são entidades, espíritos que trabalham na Umbanda. Os Exus representam o aspecto masculino, e enquanto as pombagiras, o aspecto feminino desses espíritos que trabalham na Umbanda. São os operários ou soldados da Umbanda e estão afetos aos trabalhos mais pesados, fluidos carregados, sob o comando dos caboclos, dos pretos velhos ou dos falangeiros dos demais orixás. É legal a gente já esse ponto entender, a gente sempre reforça isso nas nossas palestras presenciais, e os outros médios também estão sempre reforçando isso com a gente, é que o Exu, a pombagira, eles desempenham um trabalho de frente, como se fosse um jogo de xadrez. Tem ali o rei, a rainha, a torre, o bispo, o cavalo, mas também tem os peões, né? São aqueles que estão na fileira de frente, exatamente para o primeiro combate, para o primeiro confronto, para a primeira comunicação. Então, os Exus, eles trabalham exatamente nisso. E trazendo para a nossa realidade, é como se os Exus estivessem trabalhando, fosse a UPA do plano espiritual. Se a gente tem hoje os hospitais, as clínicas de atenção básica, o posto de saúde, tem a clínica médica especializada, tem os laboratórios, então tudo isso dentro da área da saúde. E nós temos a UPA também, que é a unidade de pronto atendimento, urgência e emergência. Se nós fizéssemos essa correlação, os Exus e pombagiras seriam exatamente os trabalhadores da UPA, daquele pronto-socorro, aquele que pega numa ambulância ligando para o 192, que vai fazer o resgate imediato aonde estiver aquele acidentado, aquela pessoa necessitando de auxílio. A faixa de frequência vibratória do Exu da pombagira é mais próxima da faixa de frequência vibratória do espírito encarnado, embora, em regra, superior a deste. Por isso, muitos escritores umbandistas afirmam que a faixa de frequência vibratória do Exu pombagira é mais terra a terra. Esse é um ponto verdadeiro, porém importante a gente também desmistificar que não é pelo fato do Exu ou da pombagira estar mais próxima a nós é que eles sejam iguais a nós vibratoriamente. Então, por exemplo, eu estou encarnado, eu sou um espírito ainda em evolução, mas eu sou um espírito que não é evoluído. Então, eu estou caminhando a minha trilha que vai levar centenas de milhares de anos. Tudo bem, então eu tenho um Exu que me acompanha, uma pombagira que me acompanha, ou outros Exus e pombagiras que me socorrem quando eu preciso de auxílio. Eles estão mais próximos à minha faixa vibratória até pelo trabalho que eles têm que desempenhar para o meu resgate, mas não necessariamente ele é involuído, ou seja, ainda, vamos dizer assim, ignorante como eu. Eles já estão numa faixa vibratória melhor do que a minha, apesar de se manter próximo, porque vamos fazer aqui uma comparação. A gente não consegue olhar para o Sol, por exemplo, a olho nu. Por quê? Porque a luminosidade do Sol, né, os raios do Sol nos cegam, nos incomoda. A gente não consegue olhar o Sol a olho nu. Ou a gente tem que usar um óculos escuro, ou usar um outro equipamento para diminuir aquela luminosidade para a gente conseguir enxergar. E da mesma forma, o Exu, a pombagira, também diminui a sua vibração para que nós possamos vê-los de uma forma mais confortável. Entende isso? Então, assim, uma coisa é o trabalho próximo a uma faixa vibratória um pouco mais densa, assim como o trabalhador lá, vou sempre pegar esse exemplo da UPA. O trabalhador da UPA, que vai fazer um resgate, por exemplo, na Avenida Brasil, um acidentado, ele tem que se paramentar, né, se vestir, se adequar à sua vestimenta, à sua fala, inclusive, para aquele tipo de atendimento. Mas não necessariamente ele está naquela mesma vibração daquele acidentado.
ele está numa vibração superior, porque ele já tem um esclarecimento, ele entende de resgate, ele entende de emergência, ou ele é um técnico, ou ele é um enfermeiro, ou ele é um médico, ou é um paramédico. Ele tem um nível de instrução, de evolução um pouco mais elevada para aquele caso. Entretanto, ele se faz necessário ele rebaixar sua vibração, ou seja, falar a mesma língua para poder chegar até aquele socorro. Imagine um médico de um centro cirúrgico, todo ele vestido de branco, com um sapato envelopado por conta ali do controle de infecção de bactérias, com aquela luva totalmente estéril, ele totalmente preparado para um centro cirúrgico, para uma sala cirúrgica, sair com aquela roupa e ir até o centro da Avenida Brasil socorrer o acidentado. Não caberia, porque ele se colocaria em risco, porque ele não tem a vestimenta correta. Da mesma forma que aquele vai receber o atendimento, ele fala assim, não, talvez nem aceite o atendimento por conta daquela estranheza ali de ver aquele médico todo, ele encapuzado para um centro cirúrgico que não é a realidade da Avenida Brasil. Então essa é a nossa correlação, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque às vezes a gente confunde, não é porque o Exu está lidando conosco, não quer dizer que ele é igual a nós vibratoriamente ou a nível de evolução. E isso a gente vê esse tipo de confusão na conversa. É claro que a gente pode ter uma conversa franca, honesta, com qualquer entidade, seja um Exu, um caboclo, uma criança, um preto velho. Agora, a gente percebe que quando fala-se com um Exu, com uma pombagira, usa-se até termos de baixo calão, termos do mundano, porque se considera que aquela entidade que está falando com você ali é tão igual a você. Não é tão igual a você, assim como não é tão igual a mim. São espíritos já um pouquinho na nossa frente, tá? E aí, de novo, como eu comentei, né, esse livro aqui ele vai referenciando outros livros. Ele referenciou um aqui, ó, no livro Dimensões Espirituais, de Sueli Caldas, editora FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira, temos um veemente exemplo de trabalho que se ajusta à faixa de frequência vibratória dos operários soldados da Umbanda nesses termos. Beleza? Então ele faz a referência ao livro da Sueli. Agora, o livro ele cita o seguinte: quando desencarnam espíritos muito apegados ao corpo e não querem deixá-lo, eu entro no túmulo e tenho que retirá-lo à força. Então, para suportar o cheiro de carne humana em decomposição e ter um pouco de coragem, eu tomo os meus goles. Olha que interessante. Essa é uma citação do livro da Sueli e essa citação nos remete totalmente ao trabalho dos Exus. Perceba, quando desencarnam espíritos apegados à matéria e eu tenho que ir lá e retirar esse espírito que ainda está apegado ao corpo e o corpo físico já está em decomposição porque já houve o desencarne, eu tenho que ir lá para retirá-lo. Mas para eu poder suportar o mau cheiro daquele corpo em decomposição e executar o meu trabalho de retirada desse espírito, eu tomo os meus goles. Então a gente faz claramente uma ponte aí entre os soldados, trabalhadores, que na nossa Umbanda nós chamamos de Exus. Se fosse talvez no Espiritismo, chamaria de tarefeiros, né? Ou qualquer outra nomenclatura. Mas no nosso caso nós chamamos de Exus e pombagiros, são aqueles trabalhadores que têm um trabalho árduo, né? De retirada ali daquela... Esse é um exemplo, mas tantos outros exemplos. E aí eu novamente remeto a comparação que eu trouxe do centro médico. Imagine se um médico totalmente paramentado para um centro cirúrgico fosse até um cemitério para realizar um trabalho de resgate ali dentro da cova. A personalidade, a pessoa pode e deve, né, em muitos casos, são exatamente a mesma entidade, a mesma pessoa, a mesma alma, o mesmo indivíduo. Só que para cada situação exige ferramentas de trabalho diferentes, roupagens diferentes. Então esse caso aqui é de um Exu, inclusive falando de um elemento de trabalho que seria aí o éter. Não confunda o éter com o álcool que nós tomamos ou a cachaça.
né? Através dessa bebida etílica é retirado ali o éter para o trabalho. Então isso também, inclusive, pode ser um assunto para um outro momento, para a gente não aprofundar aqui. Mas a ferramenta, instrumento de trabalho dos Exus no campo da bebida ali, tem o objetivo de retirar o éter, que é um elemento magístico de limpeza, de asepsia, em várias situações, tá? E ele faz a referência agora a um outro livro. No livro Magos Negros, psicografado por Robson Pinheiro, espírito Pai João de Aruanda, pela Casa dos Espíritos, editora, de 2011, o mentor espiritual completa: os espíritos que trabalham nos cemitérios têm uma função específica que consiste em evitar o roubo de fluidos vitais oriundos dos duplos etéricos remanescentes até que sejam inteiramente dispersos no ambiente extrafísico. Além disso, colaboram com o resgate daqueles espíritos que já amadureceram o suficiente, ao menos para serem libertos dos despojos mortais, no caso das almas que se viram em tal situação após a morte do corpo. De mais a mais, o cemitério não concentra de maneira especial forças, energias ou recursos para auxiliar meus filhos encarnados. Então, aqui ele está pontuando um caso que também são tarefas aí dos nossos Exus e Pombagiras, que é o controle e a segurança desse campo, dessa calunga pequena que é o cemitério, e que é um espaço extrafísico que requer atenção. Imagina, nós sabemos que nós somos imortais, somos almas imortais, espíritos imortais. Tudo bem, só que de quando em quando nós vivemos um ciclo na Terra. Esse ciclo na Terra pode variar de pessoa para pessoa, 80 anos, 30 anos, 100 anos. Só que essa passagem de um mundo para outro, ele acontece num campo ali, vamos dizer assim, essa dispersão total de quando nós estávamos encarnados para voltar à pátria, né, voltar ao plano espiritual, acontece no campo extrafísico, que é o cemitério. Independentemente de onde tenha acontecido o desencarne, o corpo repousa no cemitério até que haja ali totalmente aquela fragmentação, se dilua de uma forma completa, aquela energia em que nós estávamos encarnados para o plano espiritual. Aquele espaço extrafísico precisa de segurança. E quem faz, né, quem executa essa segurança são exatamente os Exus e Pombagiras. São vigias, são soldados, são guardiões. Inclusive, nós usamos muito esse termo na nossa casa, são os guardiões. Eles guardam os portais físicos, extrafísicos, campos de força, campos sagrados. No caso aqui, o exemplo traz o cemitério também. Portanto, é imprescindível. Aí ele volta aqui, né? Ele já referenciou o livro do Robson Pinheiro, aí ele dá continuidade à própria escrita do livro. Portanto, é imprescindível a atuação do Exu, Pombagira, naqueles trabalhos espirituais cuja faixa de frequência vibratória é pesada. Por outro enfoque, infelizmente, muitas pessoas que desconhecem a Umbanda acham que Exu ou Pombagira é diabo. Qual é a verdade? Exus e Pombagiras são entidades, espíritos, que trabalham como operários ou soldados da Umbanda. Nesse compasso, cumpre-nos os esclarecimentos de alguns termos que simbolizam o mal assim. Então ele vai trazer aqui alguns exemplos por que há essa confusão entre essa expressão se Exu e Pombagira é ou não é o diabo como as pessoas pintam. E ele traz algumas referências até históricas porque existe essa má interpretação, ou de forma por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, ou de forma pensada exatamente para tentar enfraquecer de alguma forma a doutrina. A expressão demônio, deturpada em seu significado original, que significa daimon em grego, significa gênio, tem a acepção moderna de espírito voltado para o mal. Jesus de Nazaré, em sua época, expulsava demônios e se o fazia
era porque existiam. Olha que interessante, né? Se na época, né, Jesus expulsava os demônios e usava o termo na época, é porque existiam. Só que, para a doutrina espírita, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nele graduar-se. Aí ele fala, isso está no O Espiritismo de A a Z, coordenado pelo Geraldo Campetti. Então, na verdade, para a doutrina espírita, e nós entendemos da mesma forma, que o demônio, né, os espíritos, o demônio nada mais é do que espíritos imperfeitos, que ainda imperfeitos, e ainda talvez por rebeldia ou ignorância, se comprazem com o mal, ou de fato, de forma escolhida, escolhem um lado ainda do negativo para atuarem. Só que são espíritos, são pessoas como eu, como você, que ainda erramos. Quantos de nós já não fomos demônios para nós mesmos, primeiramente, e também para os outros? Quantos de nós não fizemos os outros sofrerem? Ou por nossa ignorância, por achar que estava fazendo algo certo, mas por não conhecer, magoou, ou por vontade própria. Não, eu sei que é errado e vou fazer, e não importa as consequências. Seja de forma consciente ou inconsciente, muitos de nós, e todos nós, em algum momento da nossa trajetória, até este momento, fomos demônios, primeiro para nós mesmos e depois para o outro. E aí ele continua. Na mesma obra, acima citada, constata: a palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens de vida perversa que contrariavam o propósito da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho, poderia ser dito como diabo. Então, a palavra diabo, ela na sua acepcia, né, na sua origem, seria o contrário do bem. Então, todos nós que não estivermos na linha do bem, que é escrito, pregado no Evangelho, de alguma forma ali nós estamos sendo diabos. É só uma questão de nome, né? Se diabo pesa mais do que demônio, se demônio ofende mais do que capeta, né? É nome, mas na sua origem, o que quer dizer? Algo que se desvincula do bem, algo que não segue as leis do progresso, do amor, da caridade, do crescimento. São leis universais, independentemente para qualquer indivíduo que esteja encarnado ou desencarnado. Então, tudo aquilo que foge desse aspecto do bem e que está dito no Evangelho, que é o nosso grande código de conduta, inclusive cósmica, se fugir disso, a gente pode chamar de demônio, diabo, capeta, capetinha, e aí vai depender de cada um, beleza? Então vamos lá. Nas religiões, aí ele vai mais além, né? Nas religiões egípcias, Osíris é o deus da luz e seu irmão é o inimigo, que se chama Sete, o demônio da noite, sem um sentido que se apresenta modernamente a palavra diabo. Então também tinha isso na religião egípcia. Somente Zoroastra aqui encontramos a figura de um ser personificando o mal, chamado, acho que não sei nem dizer, Ahriman, ou Ahriman, com o sentido atual de diabo, adotado pelas igrejas ou religiões ortodoxas. Acreditamos que foi desta fase em diante que se concretizou essa palavra diabo. Enfim, tem um breve relato aqui histórico. Tá? Mas o que a gente quer reforçar é exatamente esse ponto de que, e eu vou continuar aqui a leitura, mas esse ponto de que diabo, demônio ou qualquer outra palavra, ela vai variar de doutrina, de religião, de crédito, de formação, de experiência, de história, de cultura, de país, mas
ela se remete a aspectos negativos do comportamento humano. É isso. Nós fomos criados para o crescimento, para o progresso, para o amor, para a caridade, para a experiência mútua, e em algum momento dessa trajetória em que nós aprendemos pelo nosso livre arbítrio, em algum momento nós erramos. E quando nós erramos, primeiro conosco, primeiramente, depois com os demais, naquele momento nós nos tornamos os nossos próprios diabos, demônios ou capetas. E essa questão de céu e inferno, por exemplo, está muito ligada ao nosso estado de espírito. Quantos de nós não vivemos, inclusive, num estado de perturbação que seria comparado com o inferno astral, ou no estado de felicidade, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós estamos no nosso céu interior. Então essa questão acho que nos esclarece com bastante certeza que não existe diabo na sua figura personificada em uma única entidade, numa única pessoa, em um indivíduo. Isso não existe. Nós fazemos isso porque a nossa cabeça precisa de algo para ancorar. É como se existem pessoas que precisam de um santo para poder fazer suas orações. Certo ou errado, tá tudo certo, não importa. Só que ela precisa de uma imagem para fazer a sua prece. Assim como muitas das pessoas precisam de um templo ou de um chefe ou líder religioso para poder se sentir ali seguro, amparado. Está tudo certo, não existe certo ou errado nesse sentido. Agora, nós também, em algum momento da história, ele pontuou aqui, nós como seres humanos nós precisávamos, sei lá, de algo para personificar o mal, a nossa má conduta, a nossa linha diferente do bem. E aí nós chamamos isso de diabo, que é o conceito mais popular. Então, com efeito, nenhum Exu e nenhuma pombagira, entidades de trabalho na Umbanda, é diabo ou demônio. Isso é muito legal, né? Ao revés, são espíritos que despertaram para o cumprimento das leis universais e que na esteira do tempo alcançarão a perfeição relativa. Vou repetir essa parte aqui, ó. Então, com efeito, nenhum Exu e nenhuma pombagira, entidades que trabalham na Umbanda, trabalhadores na Umbanda, nenhum deles é o diabo ou o demônio. São espíritos que despertaram para o cumprimento das leis universais e que na esteira do tempo alcançarão a perfeição. Assim como eu, assim como vocês, todos nós chegaremos à perfeição. E isso pode levar centenas de milhares ou milhões de anos. Mas o que importa é que nós estamos no caminho. Então não existe nenhuma entidade específica, inclusive com o poder de se tornar diabo ou demônio de ninguém. Nós somos os nossos próprios benfeitores ou malfeitores, e nessa trajetória nós devemos, com a ajuda mútua, contribuir para o caminho, para a evolução do outro, ajudando o outro, e assim a gente vai se tornando pessoas melhores, né? Então ele fala, enfim, no século XXI, na era de Aquário, acreditar em diabos nos moldes das igrejas ortodoxas é estar com a mente descompensada no tempo e retroagir para a época de Zaratustra, na Pérsia, né? Então, ainda hoje, acreditar que existe alguma entidade, personificada, né? De fato um demônio, um diabo, um ser que fica lá nas trevas, no inferno, no umbral, não importa o nome também, responsável por isso, não existe. Está um pouquinho desatualizado. Por derradeiro, não examinamos todas as entidades e espíritos de Umbanda, como os boiadeiros, os marinheiros e outros que se sujeitam ao mesmo processo evolutivo, pois do átomo ao arcanjo tudo se encadeia no universo. Então ele finaliza aqui essa parte e dizendo que os trabalhadores, aí ele até cita um pouquinho aqui dos boiadeiros, marinheiros, que nós sabemos aqui que na Umbanda acaba
seguindo a linha dos Exus, né? A gente acaba classificando ali por didática, né? Cada um, claro, tem seu trabalho, vamos dizer assim, independente. Todos trabalham juntos, mas cada um dentro da sua especificidade, ali, da sua particularidade, da sua especialidade. Mas a gente acaba juntando todo mundo ali com Exu. Então tem ali o marinheiro, o boiadeiro também, que trabalham tão quanto na linha do bem, da limpeza, do progresso, da proteção, do resgate. Todos nós trabalhamos juntos. E até fazer um outro apontamento aqui, as entidades como os caboclos, os pretos velhos, as crianças, todos trabalham juntos. Não existe, mas é uma gira de Exu. Também está ali o caboclo, o preto velho, a criança, os ciganos, os mestres, todos ali trabalhando juntos. É uma gira de caboclo, todos estão juntos. De criança, todos estão juntos. É uma grande equipe multidisciplinar que cada um ali com a sua expertise, experiência, especialidade, fazendo ali o seu trabalho. Então, quando no atendimento a um caso específico, se convoca naquele momento ali uma energia de uma criança, uma energia de um caboclo, uma energia de um preto velho, uma energia de um Exu, de uma pombagira, de um cigano, de um boiadeiro, de um marinheiro, ou até mesmo das energias dos mestres, para que aquele trabalho ali aconteça da melhor forma possível e que aquele que está sendo atendido possa ser amparado. Então todos trabalhamos juntos, isso é muito legal. Espero que nesse ponto, nessa pequena fala aqui, tenha clareado um pouquinho os nossos horizontes sobre os nossos irmãos trabalhadores e tão queridos, tão amados e que merecem tanto o nosso respeito, que são os nossos Exus, as nossas pombagiras, que estão lá nas zonas inferiores, fazendo seus resgates, a sua ajuda, prontos a nos ouvir do nosso primeiro grito. Quando nós gritamos, seja através de uma meu Deus, através de meu Pai, uma ajuda, eles são talvez os primeiros a ouvir o nosso grito, nosso clamor, e em seguida eles já transportam esse pensamento aos demais amigos espirituais que todos nós temos, para que venha uma equipe completa para nos resgatar e nos orientar. E que a gente possa aproveitar exatamente essa mesma energia de hoje para que os nossos guias e protetores, nossos Exus e pombagiras, possam nos curar, nos esgotar dos nossos excessos, ao mesmo tempo que também possam nos auxiliar na energização das nossas necessidades, trazendo proteção, carinho para a sua família, para a minha família, para todos nós, pensando sempre também na coletividade, no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa rua, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente e no nosso planeta. Que esse momento que estamos vivendo possamos sentir o amor, a paz de Cristo nos iluminando. Então fique com Deus, fique com Oxalá, fique com os Exus e Pombagiras. Amém.